A paz de Cristo mais uma vez. Nós estamos aqui para o nosso vídeo aula, agora falando sobre o livro dos Salmos, onde nós vamos falar para nós entendermos um pouco sobre os Salmos, né? E para nós darmos continuidade. Primeiro vamos entender o que são os Salmos, né? Para nós termos assim um entendimento melhor. Primeiro, os Salmos também fazem parte, nós devemos dizer, integrante das Sagradas Escrituras, dos livros poéticos chamados ínicos, né, onde estão os hinários de Israel. Os Salmos, na verdade, era o hinário que Israel tinha na época, era cantado, eram os louvores que eram entoados, era como se fosse a nossa harpa cristã. Os Salmos naquela época não eram usados exatamente como eles foram compilados, principalmente na época ali de Davi, não como nós a usamos hoje na nossa leitura, apesar que ele deve ser usado dessa maneira, orado hoje, como nós oramos juntamente com os salmos, com as palavras dos salmos. Isso nós devemos fazer isso é muito bom, é muito válido. Nós devemos pregar hoje, mas eles eram usados mais como uma fonte de louvor, de adoração a Deus, de louvor a Deus. Então, para nós entendermos um pouco, né, os salmos, né, eles compõem a expressão máxima do louvor a Deus, da aliança, da compreensão de Deus, né? Os 150 cânticos religiosos distribuídos em 5 livros, né? Mantidos nas tradições da história da salvação de Israel, preservadas em formas, nós podemos falar, litúrgicas, do culto a Deus, né? Yahvé, que são projetadas em orações, preces, rogos, súplicas, cânticos, louvores e hinos. O termo salmo ou saltério do uso corrente deriva da tradução grega pistalmoi, pela Septuaginta, que traduz a expressão hebraica mismor, significando cântico, acompanhado de instrumentos musicais, de cordas, conforme está lá no Salmo 33, versículo 2, o Salmo 71, verso 22, o Salmo 98, versículo 5, o Salmo 147, versículo 7, o Salmo 149, versículo 3. O Novo Testamento também usou o título Salmos em Lucas, né, no capítulo 20, verso 42, 24, verso 44, e em Atos, no capítulo 1, verso 20. A Vulgata, que foi a primeira tradução de toda a Bíblia, chamada Vulgata Latina por Jerônimo, aplica o título Lipastamor, significando livro de salmos, porém no texto original o termo aplicado ao saltério Tilim, ou Tihilim, que significa cântico de louvores. Este título em especial normalmente reflete no Antigo Testamento a coletânea geral dos cânticos e designa com o objetivo primário o livro que é louvor ao Senhor, da aliança de Israel com Deus. Então esse é o para nós entendermos um pouco dos Salmos. Para nós entendermos sobre os Salmos também, o maior escritor dos Salmos é Davi. Dos 150 Salmos, 73 são de autoria de Davi. Então Davi é o grande compositor, vamos falar assim, de todo Israel. Dos 150 Salmos, 73 Salmos eles são de autoria de Davi, 16 ali de Asaf, juntamente com os filhos de Corá, que são os levitas que usavam instrumentos e louvavam ali no tabernáculo, tá chamado tabernáculo de Davi, onde Davi que instituiu isso aí, para que eles fizessem e viessem a ter essa expressão de louvor. Então os Salmos, ele contém essa súplica a Deus, ele contém os rogos, o pedido de socorro, também a adoração, a celebração a Deus. Os Salmos, ele vai expressar a confiança que o homem tem em Deus, fala do lamento também, de alguns aqueles que estão se lamentando, fala da resposta de Deus, fala de como Deus ali, ele nos mostra como nós devemos encarar até mesmo o sofrimento, as vicissitudes da vida. Eles mostram quem nós devemos confiar, a quem nós devemos orar, como nós devemos orar. Tudo isso, Salmos, ele vai trazer essa riqueza desses detalhes para nós. Nós vamos estudar alguns salmos específicos para nós entendermos. Nós vamos estudar aqui o Salmo 22, que é um salmo totalmente messiânico.
nós vamos ver como ali Davi, como ele estava cantando, né, esse salmo, compondo esse salmo, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, e na verdade ele estava ali compondo uma profecia sobre o Messias, né? Ele estava compondo uma profecia sobre o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Vamos estudar também o Salmo 73, é um salmo de Asaf. Nós vamos ver o que esse salmo traz, a riqueza que ele traz. Vamos falar ali do Salmo 88, que fala de Emã, o Ezraíta, né, que era um levita da casa de Deus, e que nós vamos entender um pouco sobre esse salmo. Vamos ver o Salmo 19 antes, o salmo ali que celebra, né, também ali a grandiosidade, o Salmo de Davi da palavra de Deus. O Salmo 119, obviamente nós não vamos ver todos os versículos, né, porque ele é o maior salmo, né, e se nós formos falar de capítulo, ele seria o maior capítulo da Bíblia. Então nós vamos estudar o Salmo 119, que todo ele é descrito e levado ali em celebração à palavra de Deus, em louvores, ali para mostrar a grandiosidade, a magnificência, a magnitude da palavra de Deus. Sempre ali ele expressa a palavra de Deus como palavra, como lei, preceitos, ordenanças, mandamentos. Nós vamos entender isso, que tudo isso está se referindo à palavra de Deus. Então nós vamos conhecer um pouco dos Salmos, um pouco das suas histórias, né? Então nós podemos ver aqui um pouco dos Salmos para nós estudarmos. Os Salmos, eles também, né, costumam apresentar títulos individuais, prefixados, apresentados talvez, vamos dizer assim, a função ou o caráter do escrito poético. Por exemplo, o título oferece indícios se o salmo é um canto, um poema, um didático, né, ou seja, de ensino, uma oração, ou um cântico de penitência, né, ou seja, de pedido de perdão, de pedido de arrependimento, ou um cântico expiatório, né, de um louvor, de ação de graças, né, dando graças a Deus. O título pode apresentar ainda uma apresentação musical, como mestre de canto, ou indica o uso do litúrgico como cântico para o dia de sábado, né, que era o dia da adoração no templo, a adoração do Senhor. Então, nós vamos entender sobre essas questões, tudo sobre o Salmo. Os Salmos, nós podemos ver também, ele é um conjunto diferente de tipos de poesia, de várias coletâneas apresentadas à etapa final de um processo longo que abrange muitos séculos da história. Desde nós podemos falar de 1100 a.C., como está lá em Salmo 29, Salmo 68, a 400 a.C., ou seja, quantos séculos, né, passa aí, como está no Salmo 119. Atingindo, nós podemos ver, né, assim, essencialmente sua forma atual, como por volta de 300 a.C., evidências da natureza coletiva do saltério que são vistas, né, em todos os escritos dos Salmos. Então nós vamos entender e olhar sobre quem eram os adoradores, aqueles que usavam, né? Por exemplo, o sacerdote direto. Nós podemos ver o sacerdote, né? O diretor da música oficial do rei Davi. Ele foi uma das figuras principais, nós podemos olhar, da organização musical que faz parte da liturgia do templo. Crônicas mencionadas e as responsabilidades de Asaf. Ele não só, né, cantava, mas tocava símbolo com antigos instrumentos de cordas. Então nós vamos ver, Asaf, ele era um mestre, né, instituído por Davi, ele que foi o que conduzia, né, a esses louvores no tabernáculo, conhecido como tabernáculo de Davi. Os filhos de Coré é uma família levítica, né, descendente do líder rebelde de Coré, cujos filhos foram poupados quando ele morreu por sua rebeldia, como nós vamos ver lá em Deuteronômio 24:16 e Números capítulo 20, verso 10 e 11. Coré era dirigente musical e coordenava os
os cantores, os tocadores, os compositores na época de Moisés. Ele morreu em uma rebelião, mas seus descendentes, como nós estamos vendo lá em Números 16, no versículo 26, e também ali no capítulo 9, até o verso 11, nós podemos olhar isso. Uma parte desta família ficou sendo porteiros e guardas do templo, como está em 1 Crônicas, capítulo 9, verso 17, que nós podemos ver isso bem. Outra parte de cantores e músicos durante o reinado de Davi, eles continuaram com suas funções no templo de Salomão até o tempo de Josafá, como está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 19, e de Ezequias, né, que está em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 14. Os cânticos da família foram escritos antes do cativeiro, e para os judeus eram de grande beleza literária e musical. Então nós vamos ver isso tudo sobre a família de Coré, sobre Asaf, né, e também principalmente sobre Davi, né, que é o principal, vamos dizer assim, compositor, né, e o maior número de salmos, dos 150, 73 são de autorias dele, nós vamos ver. Então nós podemos ver também o tipo de salmos, né, que nós podemos ver os salmos acrósticos, são salmos alfabéticos, né, isto é, eles são organizados de modo que cada linha ou cada série de linhas comece com a letra sucessiva do alfabeto hebraico. O Salmo 119 você vai ver isso, tem lá, começa assim, esse acróstico vai vir com 8 estrofes, ele começa com Aleph, depois Bet, Himmel, Gimel, você vai ver, aquilo são alfabetos, são as 22 letras do alfabeto hebraico. Então cada uma tem essa composição de 12 estrofes, então são os salmos, nós chamamos salmos acrósticos. O principal conhecido é o Salmo 119. Também nós podemos falar dos éticos, salmos que ensinam princípios morais. Os salmos de aleluia, né? Os salmos de louvor. Nós vamos ver como falamos dos salmos de aleluia, salmos de louvor, né? E que nós podemos ver de louvor a Deus quando está no Salmo 24. Também tem os salmos históricos, né? Aqueles que lembram histórias relacionadas, né, com Deus, com o povo de Israel. O principal, mais conhecido, é o Salmo 106, né, que traz a história de Israel, tudo, né? Então nós podemos ver uma história assim, bem resumida, bem contada, bem resumida nas suas partes, mas contando a história de Israel, a sua caminhada no deserto e a sua chegada na terra prometida. O salmo também imprecatório. Esses salmos eles invocam a Deus para trazer punição, julgamento sobre os inimigos. O Salmo 69, por exemplo, é um exemplo disso. Também nós somos salmos messiânicos, nós falamos que vamos estudar, né, que é o Salmo 22, é um salmo referente, ou seja, a vida do Messias, o sofrimento do Messias, a morte do Messias, a ressurreição. Como está ali, o Salmo 22 é um que vai expressar esse sofrimento do Messias, né? O Salmo 2, verso 7, como está em Mateus 3, 17. Então vamos ver os salmos e vários outros salmos que nós podemos ver que ele vai expressar nas suas partes, dentro dos seus caboços, falando sobre o Messias, falando sobre a vitória do Messias, sobre o sofrimento do Messias. São vários os salmos e os seus cumprimentos estão ali nos evangelhos. Os salmos penitenciais, estes são salmos que expressam tristezas pelos pecados que têm sido cometidos. Por exemplos clássicos é o Salmo de Davi, o Salmo 51, né, onde Davi está confessando ali, arrependido do seu pecado e voltando-se para Deus. Ele não estava importando que se ele perdesse tudo, a única coisa que ele não queria perder, que ele fala para Deus, era o Espírito Santo de Deus, e que Deus voltasse para ele com a alegria da salvação. Então nós vamos ver que é os salmos de peregrinação. Esses salmos eram possivelmente cantados para peregrinos a caminho de Jerusalém, né? Como ali uma romagem para observar as festas. Eles são guardados como salmos, né? 120 até o salmo 134 nós conhecemos
É o salmo de peregrinação. Muito conhecido que nós vamos falar desse salmo de peregrinação é o 126, né? O salmo 126. O sofrimento, né? Então, salmos de sofrimentos, né? Esses são salmos que gritos de aflição, de sofrimentos, quando está no salmo 102. E um exemplo que nós vamos estudar é o salmo 88. E vamos ver por que esse salmo é tão importante para nós estudarmos e conhecermos isso, né? E também os salmos de ação de graças, né? Os salmos de louvor a Deus, né? Ou seja, agradecidos a Deus pelas bênçãos recebidas. Isso nós podemos ver o Salmo 100 e o Salmo 116. O Salmo 116, versículo 12, é muito conhecido, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? Então, nós vamos ver que esse salmo ele é muito conhecido, essas palavras. O Salmo 116 é um salmo ali que nós vamos ver, um salmo de agradecimento, um salmo de ação de graças. Então, nós vamos aprender, nós vamos estudar sobre os Salmos. É um livro muito gostoso, é um livro muito lido, né? E talvez é o livro da Bíblia, talvez um dos mais conhecidos, onde que as pessoas até fazem deles até amuletos, né? Nós chegamos em casas e comércios, nós vemos ali a Bíblia aberta, né? No Salmo 91, no Salmo 23, panos de prato, xícaras, né, pratos, né, com salmos expressos, folhas de calendários, ou seja, então a parte da escritura talvez a mais divulgada e a mais expressa em todas, em para-brisas de caminhão, para-lamas de caminhão, né, carros, né, então os salmos eles são bem expressos, né, são ali principalmente o Salmo 91 e também o Salmo 23, né, que são muito conhecidos. Muitas lembrancinhas que nós ganhamos, né, temos na nossa casa, tem expresso ali os Salmos. Então, os Salmos, nós vamos ver que ele é parte integrante das Escrituras Sagradas e tem uma expressividade muito grande, né, apesar que muitas pessoas vão usar de maneira equivocada, de maneira errada, mas nós vamos aqui aprender biblicamente da maneira correta, como é que é a palavra de Deus, né, que ali os salmos são inspirados por Deus e ele nos traz os verdadeiros ensinamentos concernentes em relação a Deus. Então nós vamos, essa primeira aula aqui, nós damos essa introdução para nós conhecermos um pouco dos salmos, conhecer um pouco da sua importância, né, que são salmos de penitência, salmos de ação de graças, os salmos históricos, né, então os salmos precatórios, salmos penitenciais, nós entendemos ali quais são as funções dele, que são eles. Então, nós vamos dar uma olhada e vamos estudar alguns individualmente, como eu falei aqui para vocês, né? Salmo 22, Salmo 88, Salmo 19, Salmo 119, Salmo 73. Esse nós vamos ali estudar individualmente, porque são salmos que trazem lições muito grandes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, para nós entendermos assim como os salmistas ali eles estavam passando, a situação que eles estavam vivendo, o agir de Deus, a glória de Deus sendo expressa ali. Então nós vamos estudar e vamos ver. Então até a nossa próxima aula, que você aí tenha boa aula, bons estudos. Deus te abençoe ricamente e que nós possamos então estar aí estudando juntos e aprendendo juntos para a glória de Deus. Que tudo venha redundar para a glória de Deus. Deus abençoe seus estudos.